Olá, meus queridos, dia 30 de março, quarta-feira, estudando a lição número 1, a parte que fala sobre a criação da humanidade. Deus criou o mundo com perfeição e com objetivo definido, para que ele pudesse, esse mundo, ser o lar das pessoas que ele iria criar. Quando uma pessoa constrói uma casa e faz com esmero e assim, com dedicação, ele olha a casa e diz, ficou muito boa, ficou perfeita. Aí vem alguém e se apaixona pela casa, diz, é perfeita, essa é a casa dos meus sonhos, a casa que eu quero. Então a pessoa se adapta àquilo que está vendo. Deus criou um lar para a humanidade. Tudo que Deus criou foi com objetivo, colocar seres pensantes, seres humanos, para que pudessem então estar habitando o nosso planeta. Por isso que todas as coisas feitas por Deus estavam programadas para funcionar de forma perfeita, segundo um propósito e uma missão para cada coisa. Tudo tinha o selo da perfeição divina. E as pessoas ou seja, os habitantes desse planeta, não eram só apenas os animais, Deus tinha outros planos melhores, planos assim superiores, que era a criação de uma raça que pudesse estar dominando o planeta e cuidando do planeta acima de tudo. Por isso, Deus fez o ser humano de forma assim que ele pudesse assim dizer, este ser humano é a nossa semelhança, ele se parece conosco. Então, com essa intenção, Deus então resolveu criar o ser humano. Todas as outras criaturas foram feitas pela palavra de Deus. Deus disse, apareça o sol, apareça a lua, apareça animais, erva. Deus usou o poder da palavra. Mas na hora de fazer o ser humano ou a humanidade, Deus utilizou as próprias mãos. Foi uma interação divina com o ser que ele estava assim projetando para se tornar o habitante ou os habitantes deste mundo que ele havia criado, um mundo cheio de perfeição. E a grande pergunta aqui, a pergunta número 4 da lição de hoje é, como as duas versões da criação, existem duas versões da criação. Calma, não se espante. Quer dizer que foi descrito de uma forma em alguns versículos, e em outro versículo foi descrito de outra forma. Existem duas versões, a versão resumida e a versão detalhada. Então, usando essas duas versões, a pergunta é, como as duas versões da criação da humanidade se completam e estão interligadas? Vamos então à versão detalhada, que está em Gênesis 1, 25 a 29, diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo o que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 29, disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que há sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Essa é a versão detalhada. Agora a versão resumida. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a pergunta é, como essas duas versões se interligam? Qual é o ponto comum nessas duas versões? É a versão detalhada e a versão resumida. Resposta, a criação feita a partir do pó da terra teve a direta intervenção divina, tanto na versão detalhada quanto na versão resumida. Tanto em uma versão como na outra, Deus formou o ser humano a partir da sua imagem, de maneira que o ser humano se tornou semelhança física e espiritual de Deus. Então, essas duas versões se interligam através do processo que Deus utilizou. Deus interagiu diretamente para, a criação da humanidade. A criação do homem, feito à imagem e semelhança divina, inclui tanto a aparência física como a aparência espiritual colocada no ser humano. No hebraico são usadas duas palavras. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem
é usada uma palavra hebraica cujo nome é tesselém. A palavra tesselém em hebraico significa aparência física. E para mostrar, façamos o homem à nossa imagem, tesselém, conforme a nossa semelhança. Essa expressão, nossa semelhança, é utilizada uma outra palavra hebraica que se chama demut. Demut significa aparência interna, ou seja, aquilo que é abstrato, ou seja, a solidariedade, a bondade, o amor, essa semelhança abstrata, interna, é que está inclusa na palavra demut no hebraico e que significa semelhança interna de Deus. Então o ser humano tinha a semelhança física, a aparência, e tinha também a semelhança íntima de Deus. Deus então fez o ser humano para que ele pudesse ser perfeito desta forma. Ellen White, escrevendo no livro História da Redenção, e foi transcrito para Meditação Matinal de 1977, na página 45, ela falando sobre essa criação do ser humano, feito à imagem e semelhança, ela escreveu o seguinte: quando Adão saiu das mãos do Criador, ele trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. E era o intento divino que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Então a intenção divina era que o amadurecimento do ser humano ia revelar cada vez mais a semelhança com Deus. Por isso que nos Salmos, não recordo agora, mas é fácil de achar, diz assim: vós sois deuses, Davi dizendo, vós sois deuses. Porque na verdade o ser humano foi feito à semelhança de Deus. Até uma polêmica a respeito disso. Nós somos deuses, então? E lógico que a Bíblia não se contradiz. Pois a Bíblia diz o que é o ser humano, foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas no sentido espiritual, Deus nos fez a sua semelhança e a sua imagem. De maneira que essa semelhança foi assim, feita de maneira que o ser humano pudesse alcançar mais plenitude, a maneira, ou seja, que ele fosse vivendo, ele iria amadurecendo e criando mais semelhança com o Criador. Era progressivo. Deus criou um ser integral, com seus dotes físicos, emocionais e espirituais. Imagine que Deus criou Adão de uma forma tão perfeita que quando Adão saiu das mãos do Criador, ele já tinha uma inteligência assim maravilhosa. Adão conseguiu dar nome aos animais. Você pensando bem, você daria o nome aos animais de forma correta como Adão fez? Você chamaria o leão de leão? Eu acho que leão tem cara de leão. Eu acho que o elefante tem cara de elefante. Foi um nome perfeito. Se eu fosse dar um nome para o elefante, eu ia dar o nome de, sei lá, samambaia. Se eu fosse dar um nome para uma cobra, eu ia dar o nome de corda. Se eu fosse dar um nome... Adão não, foi perfeito. Cada ser com o nome correto. Já imaginou que inteligência Adão possuía? Ou seja, por isso ele era a semelhança divina. Ou seja, ele tinha a aparência do Criador e tinha também a forma interna, o conteúdo que veio pelo sopro divino. Quando Deus soprou, se tornou alma vivente. E esse sopro já levou para aquele boneco a vida e levou também toda uma série de atributos divinos que foram implementados no ser humano. Depois, então, Deus criou também a mulher. Do homem, Deus criou a mulher para mostrar que a mulher é da mesma natureza do ser humano. Que, ou seja, a mulher é da mesma natureza do homem. Deve ser uma companheira, porque foi feito, assim, foi retirada uma parte da costela de Adão, para que pudesse então ser feita a mulher, mostrando a igualdade que existe entre esses dois seres, em natureza física também e emocional. Por isso que existe um meme que diz assim, que toda mulher, todo homem bem-sucedido tem atrás de si uma mulher inteligente, bem-sucedida. Até eu li uma historinha a respeito de um alto executivo americano que estava viajando, voltou de viagem, entrou na cidade dele, e precisava botar combustível, entrou no posto, disse para o frentista: você pode completar o tanque? Dá uma olhadinha no óleo e na água, por favor. Enquanto isso, vou dar uma volta aqui no posto para dar uma esticadinha nas pernas. Enquanto o homem andou, o rapaz abasteceu, ele voltou para o carro, deu o cartão, o rapaz cobrou, mas aquele homem percebeu, o alto executivo percebeu que a esposa dele estava conversando animadamente com o frentista. Ele achou aquilo interessante, os dois se conhecem. E quando então ele foi embora, pegou o cartão dele, a esposa dele disse para o frentista, até mais ver.
O frentista diz, foi um prazer rever você. Você está muito bonita, parabéns, viu? O tempo lhe fez bem. E foram embora. O marido disse, escuta, você conhece o frentista? Ela disse, conheço, estudamos junto na escola. Até nós namoramos um ano inteiro, mas não deu certo. E então nós desmanchamos. E o alto executivo disse assim, que sorte que eu apareci na sua vida, hein? Hoje você é a esposa de um alto executivo. Senão você seria a esposa de um frentista. Ela disse, calma aí, meu bem. Se eu tivesse casado com um frentista, ele é que seria o alto executivo e você seria o frentista, tá? Conclusão, a mulher inteligente, ela está por trás do sucesso do homem. Então, Deus criou o homem e a mulher numa igualdade, da mesma natureza, tá? Deus criou tudo perfeito, cada coisa no seu lugar, cada coisa funcionando com o seu objetivo, com a sua missão. É contada a história que um homem disse assim, eu acho que Deus fez uma coisa errada na criação. Aí então o homem foi subir numa montanha e disse, Deus, eu quero falar com o Senhor, tem uma coisa errada na criação. E Deus disse, o que está errado na criação? Eu estou curioso, porque os meus olhos, onividentes, não viram nada de falha. Tudo era muito bom. O homem disse, sabe uma coisa, Deus? Vou dizer para o Senhor fez a linha do horizonte. Não serve para nada. Para que serve a linha do horizonte? O Senhor fez a linha do horizonte. Para que serve a linha do horizonte? Eu ando 10 passos, ela se afasta de mim 10 passos. Eu ando 1 quilômetro, ela se afasta de mim 1 quilômetro. Eu ando 10 quilômetros, a linha do horizonte se afasta de mim 10 quilômetros. Não serve para nada, não presta para nada. Deus disse, seu besta, é para isso que eu fiz a linha do horizonte, para você caminhar, para você exercitar. Vai embora daqui antes que eu faça alguma coisa com você. O homem saiu da presença de Deus rapidinho. Deus fez tudo de maneira perfeita e cada coisa com seu objetivo. Meditações Matinais, 1959, na página 37, Ellen White escreveu o seguinte, quão bela era a terra ao sair das mãos do Criador. Deus apresentou perante o universo um mundo que mesmo os seus olhos onividentes não podiam encontrar nenhuma nódoa ou mácula ou defeito. Cada parte da criação ocupava o lugar que lhe era designado e correspondia ao fim para o qual foi criado. Que maravilha! Deus, na sua onividência, né? Deus olhou para a terra criada, para o ser humano, para os animais. Seus olhos de perfeição não viu uma mácula sequer que ele pudesse dizer, deixa eu consertar isso aqui. Tudo era perfeito. Deus criou a humanidade perfeita, como diz o livro de Isaías, o Senhor Deus fez o mundo perfeito e o ser humano também, mas ele se meteu em muitas encrencas. Deus fez o mundo para ser habitado, mas o homem transformou o mundo em um caos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, maravilhosa, falando sobre a criação da humanidade, feito por suas próprias mãos, cada coisa no seu lugar. O Senhor nos dotou de capacidade, tanto física como intelectual e emocional e espiritual, feita a sua imagem e semelhança. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajuda a seguirmos os teus caminhos, tua verdade, para que o Senhor um dia nos restaure completamente para chegarmos na nova terra. Obrigado. Dê uma quarta-feira feliz a todos os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Hoje foi um pouquinho longo, mas foi gostosa a lição. Deus abençoe você. Fica com Deus.